Olá, padre. Olá, irmão. Tudo bem? Boa noite, a paz. Tudo bem? Deus abençoe. Graças a Deus, tudo bem. Estamos Vamos caminhando. para mais uma oração, né? 19. Sim. 19 de 30. 19h30 a missa hoje. Não, 19 e 30 é a live. Ah, tá. 19 de 30. Desculpa, misturei tudo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa imagem com esse arco rosa, né? Muito bonito, né? Foi no primeiro encontro internacional de Caná, aqui no Rio de Janeiro, numa casa de retiro no bairro de Santa Teresa. Você conhece o Rio? Você conhece o Rio de Janeiro, não? Não, o Rio de Janeiro eu já passei num voo. Mais nada. Então, é esse lugar no bairro de Santa Teresa, fica no alto, então, assim, é um lugar muito bonito. E aí dá para ver toda a cidade do Rio de Janeiro, é bem legal mesmo. Legal. Foi lá o primeiro encontro internacional de Caná. Hoje, padre, a gente vai falar, vamos aproveitar o cenáculo hoje e vamos meditar um pouquinho sobre um método de oração que está ligado a Caná, né? Nós já aplicamos aqui um retiro no Brasil e um retiro lá na Argentina, o método chamado Oinos. O nome é estranho, mas Oinos é a palavra grega que significa vinho, Oinos. Então, lá no Evangelho de Caná, o Oinos, falta o Oinos, e o Oinos é providenciado. Sim. Então, nesse método de oração, esse retiro é um retiro que nem todo mundo consegue fazer, padre, porque é um retiro de silêncio. Então, a gente passa 3 dias em silêncio, né? E é muito bom, Todo retiro de silêncio é muito bom. Os padres fazem muito, né? Vocês fazem muito retiro de silêncio, né? Dentro da nossa congregação, nós temos o costume de fazer sempre em silêncio. Mas o primeiro retiro em silêncio que nós fazemos é o retiro inaciano, que Santo Inácio montou esse retiro de discernimento, né? De silêncio. Só que para ele era 30 dias. Nós fazemos em uma semana. Agora, você imagina 30 dias em silêncio, né? Assim é feito com Santo Inácio. Não, o nosso é mais simples, são só 3 dias, né? Então, a terça-feira à noite, o sábado e o domingo. E esse Oinos, esse retiro, ele é baseado na espiritualidade de Caná, do Evangelho de Caná, e numa santa que é muito pouco conhecida, Santa Elizabeth da Trindade, que foi canonizada agora em 2016 pelo Papa Francisco, né? Ela, por muito tempo, ela foi conhecida como Beata Elizabeth da Trindade, e o Papa Francisco, em 2016, canonizou. Então, esse retiro é baseado em Caná e na obra de Elizabeth da Trindade. Então, hoje a gente vai partilhar um pouquinho nesses 5 momentos do cenáculo, as 5 partes do retiro, que é um método de oração, e eu acho que nesse momento de isolamento social, de inquietação interior, esse método pode ajudar bastante. Então, é muito fácil. Assim como o cenáculo tem 5 momentos, cada momento desse tem uma letra E. Então, o primeiro momento, que é a presença de Jesus e Maria, é o E do encontro. Então, o primeiro momento é o E do encontro. Então, a primeira coisa que a gente tem que se buscar fazer é encontrar Jesus na oração. Se encontrar com Jesus, se encontrar com Deus. Né? Não tem outro caminho, temos que encontrar. Não importa onde, temos que encontrá-lo. Então, na sexta-feira à noite do retiro, a gente abre o retiro proporcionando esse encontro com Deus. É um encontro pessoal. Nada acontece sem esse encontro pessoal. Independente de como você esteja. Então, é se colocar na presença de Jesus e de Maria. Então, nesse momento, a gente quer se colocar na presença de Jesus e Maria. Queremos ter esse encontro pessoal com Jesus. Queremos nos encontrar face a face com o Senhor. Isso que nós estamos rezando aqui agora, depois da nossa oração pessoal, cada um
pode e deve fazer, repetir esse método de oração. Então, o primeiro passo é o passo do encontro, encontrar-se. Assim como em Caná, é necessário que Jesus e Maria estejam presentes na nossa história, na nossa existência. Então, te pedimos a graça, Senhor, de termos esse encontro pessoal contigo nesta noite, neste sábado, véspera e já celebrando quase o Domingo da Misericórdia. Nós queremos ter uma experiência viva e pessoal contigo, já que tu és o Senhor misericordioso, o nosso Jesus misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus misericordioso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O segundo passo do Oinos, Padre, que corresponde ao segundo momento do cenáculo de Caná, que a gente vive ele no sábado pela manhã, no retiro do Oinos, é a segunda letra E. A segunda letra E é o E da entrega. Então, o primeiro é o E do encontro, primeiro momento. O segundo é o E da entrega. Por que entrega? E aqui tem uma técnica bem legal para a gente largar a preocupação, né? Nós precisamos, Padre, nominar aquilo que está nos preocupando. Então, quem trabalha com saúde mental, quem acompanha pessoas, os especialistas, né? Eu não sou um especialista, mas eles dizem que os pensamentos, quando eles estão rondando a nossa mente de maneira assim escondida, né? Eles mexem com o nosso corpo, geram ansiedade, e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que tem algo dando errado, né? Aí o coração bate mais forte, começa a suar frio, né? Então, assim, primeira coisa, e aí também está ligado a Caná, ver o que está faltando, o que está acontecendo. Não adianta você fingir que está tudo bem, né? Então, assim, está faltando vinho, está passando por essa necessidade, mas está tudo bem. As pessoas que fingem que está tudo bem e não está tudo bem, se você não fala disso, se você não apresenta a situação, por isso está ligado a Caná, a tendência é que isso cresça e produza um efeito muito ruim em você. Então vai estourar. O seu corpo vai responder negativamente, porque você é a tal da preocupação, né? Então, como é que se vence a preocupação, Padre? Ocupando-se. Tira do pré e traz para a realidade. Então, assim, no sábado pela manhã, no Oinos, a gente coloca na mesa tudo que está com cartas na mesa. Então, a pessoa, junto com Jesus, na sua oração pessoal e com Nossa Senhora, apresenta. Então, eu falo para você agora, você que está acompanhando, né? O que está preocupando você? O que está aí dentro, né? Será que a gente sabe o que está incomodando a gente? Ou será que está guardado para não sentir, para não tocar, né? Não quero que ninguém entre na minha cozinha, né? Vamos deixar Jesus e Maria na sala. Tem gente, Padre, que gosta de fazer sala para Jesus. Meu querido, deixa entrar, deixa Nossa Senhora. Tudo bem. Você quer fazer sala para Jesus? Faz sala para Jesus. Mas deixa Nossa Senhora entrar na cozinha, tá? Deixa, porque é para ela ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Na medicina, agora tem muitas técnicas de medicina que são pouco invasivas, que entra uma câmera lá dentro para poder ver o que está acontecendo, para depois o médico chegar e fazer a intervenção cirúrgica. Mas tem que saber primeiro o que está acontecendo. Então, nesse momento, Padre, no segundo momento do cenáculo, e também desse método Oinos, que é o da entrega, nós queremos entregar a Jesus as nossas preocupações. Entregar a Jesus a nossa preocupação, entregar aquilo que está no teu coração, no meu coração. Então, Padre, hoje, aplicando o método com o Padre Rômulo, o que está no teu coração, Padre? Que conta, sabe? Assim, é bom partilhar, né? Conta pra gente o que está, sabe? Às vezes a gente tem medo, né, Padre? É o nosso respeito humano. Não, eu vou falar que eu estou preocupado com isso, vão até achar que é infantilidade da minha parte. Mas não, conta.
Se não puder contar agora, mas na sua oração pessoal, mas o que você puder partilhar, o que hoje você quer entregar para Jesus e Maria, Padre? A minha grande preocupação está sendo o estar com os funcionários, né? Você sabe muito bem da crise que está todo mundo aí que se levantou por causa do coronavírus. E a minha preocupação é porque cada um dos funcionários, eles são de 5 aqui na paróquia, ou melhor, 4 aqui na paróquia. E como vai ficar o salário deles, como vai ficar, eu não posso deixá-los na mão, então eu fico um pouco aflito com isso, né? As entradas agora já não tem mais as missas com oferta e tudo mais, então tudo cai. E aí, como que eu vou conseguir manter isso, né? Tenho rezado muito e a minha grande preocupação é que me tirou o sono por causa da pré-ocupação, né? A gente tem uma pré-ocupação daquilo que ainda não aconteceu e já está ocupado com aquilo. E aí, eu até perdi a noite de sono hoje por pensar cada um deles. São 4 apenas, mas que dependem do trabalho da paróquia. Então, o como fazer para auxiliá-los, né? Então, isso meio que me roubou um pouquinho do eixo. E tenho rezado nesse instante. E é uma das coisas que eu quero colocar hoje, principalmente esse manter a paróquia para também dar o sustento para aqueles que dependem também da paróquia, né? Então, essa é a minha grande preocupação. A gente vai entregar a Nossa Senhora agora essa realidade, né? E você que está na live também, investiga no seu coração, agora ou depois na sua oração pessoal, aquilo que está te preocupando, aquilo que pode ser o seu medo, pode ser o medo de morrer, pode ser um medo de pegar o Covid, pode ser um medo de tantas coisas, né? Tantas coisas que podem estar com medo de faltar comida, faltar dinheiro, né? Medo de tantas coisas, né? E assim, dá nome aos bois, né? Então assim, nomina, fala que... Nossa, Caná é uma riqueza muito grande. Nossa Senhora, ela chega para Jesus, Padre, e ela fala aquilo que está angustiando o coração dela. Eles não têm mais vinho, entendeu? Então, antes da oração, existe uma angústia. Essa angústia precisa ser contada. E ao ser contada, ela já é oração, né? Então, assim, conta, eles não têm mais vinho, né? Então, eles não têm, assim, não tem mais dinheiro, não tem mais saúde, né? O fulano de tal não tem mais forças. Esse casamento não tem mais amor, não, sabe? Não adianta não tocar nesse assunto, não adianta louvar, rezar e não tocar nesse assunto, que é o assunto da tua madrugada. Você dorme com isso, entendeu? Você acorda com isso, dorme com isso e vai embora, e teu corpo reage. Então, nesse momento do segundo passo do Oinos, coloca agora, entrega agora, nós queremos te entregar, Nossa Senhora. Nós queremos te entregar aquilo que está ocupando o nosso coração, que está fazendo a gente suar frio, que está fazendo a gente ter dor de barriga, que está fazendo a gente ter palpitações, taquicardia, hipertensão, tantas doenças que são associadas a essa falta de paz interior, que é a preocupação, que a preocupação produz. Nós te entregamos agora, no momento da entrega. E você agora em casa, dá nome aos bois, fala, é isso que eu estou sentindo. Esse, por mais infantil que seja, é esse medo que eu estou sentindo agora. E quando você conta o que está acontecendo, parece que já sai um alívio, a gente já fica um pouco aliviado de poder partilhar com Maria. É isso, partilhe com Nossa Senhora, é o segundo passo do método Oinos. Partilhe com Nossa Senhora o que está acontecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus misericordioso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, lá no sábado à tarde, né, no retiro do Oinos, de silêncio, o povo já começa a ficar angustiado, porque silêncio não consegue fazer, né? Mas passou o almoço, o terceiro passo do método, que corresponde ao terceiro momento do cenáculo de Caná, que é o fazer o que ele vos disser, que é ouvir a voz de Jesus. Aí o sábado à tarde, Padre, é um grande deserto. Aí geralmente a gente faz uma casa de retiro com muitas árvores, muitos pássaros cantando, né? Lugares assim, a gente procura um lugar... O último que nós fizemos aqui, nossa, foi um lugar maravilhoso.
em Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade aqui do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, é para escutar. Então, primeiro passo, encontro. Segundo passo, entrega. Terceiro passo, você falou, agora você tem que escutar. Né? Tem que escutar o que Jesus tem para te dizer. E por que escutar é bom? Porque quando você escuta o que Jesus está falando, partilhando, geralmente o Senhor partilha sobre aquele assunto que você falou. Né? Então, assim, a maneira como Jesus enxerga aquilo é diferente. Né? Então, você vai começar a fazer a experiência de que aquilo não é tão grande assim. Né? E Deus ele vai começar a dar alguns insights, algumas inspirações. Então, quando você se coloca numa oração de escuta, Deus inspira. Então, pode ser que Deus te dê uma ideia logo mais à noite de como resolver. Entendeu? E aí, Aí tem gente que fala assim, eu tive uma ideia. O cara pálida, você rezou, pediu para Deus falar. Agora você fala que a ideia foi tua. Foi o Espírito Santo que te deu aquele insight, né? Porque o Espírito Santo, ele age na voz da consciência, né? E Deus pode falar de maneira direta, ou ele pode falar através da consciência, dando ideias. São coisas que vão trazer paz. Geralmente um insight, quando vem do Espírito Santo, é uma coisa assim que traz um alívio imediato para o corpo e para a alma. Então, assim, é muito forte isso. E nesse cenáculo de hoje, que é o terceiro momento, pode ser que Jesus queira falar também através da palavra de um irmão, né? No caso do padre. Então, para essas pessoas, padre, e para nós, como essas pessoas também, o que Jesus tem a dizer hoje nesse momento para nós? Bom, para mim o que toca o meu coração, principalmente estava rezando hoje, já era um encontro com a misericórdia de Deus, né? Deus é tão infinito em misericórdia que move o coração do ser humano para esse encontro verdadeiro na alegria. Então, que a gente possa fazer escutar o que o Senhor tem para nós como missão, como trabalho, como evangelização, como ação. Né? Hoje eu vejo muito isso, perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que venhamos a fazer, me colocando no lugar dos servos? O que o Senhor quer que eu venha a fazer? Qual a tua vontade na tua misericórdia? E essa foi a minha oração de hoje. E talvez isso seja o momento em que nós estamos tentando fazer agora. Primeiro, eu fazer esse encontro com o Senhor. Depois, eu entregar tudo nas mãos dele e escutar aonde o Senhor quer que eu atue, qual a forma que o Senhor quer que eu trabalhe. Né? Isso tem sido tão bonito que eu movi um pouquinho aí, mexendo com os ministros da Eucaristia. Falei assim, o que o Senhor tem te pedido? E alguns falaram assim, padre, eu quero um encontro com a Eucaristia. Eu falei assim, você é ministro da Eucaristia? Venha buscar a Eucaristia. Faça a celebração da palavra, comungue. Então, faça o teu encontro. É a hora de fazer esse encontro para ouvir o que o Senhor quer. Aonde Ele quer que eu atue. E eu acho que a grande pergunta que fica no nosso coração é, o que o Senhor quer? E ouvir o que Ele vem a nos dizer pessoalmente. Porque o Senhor fala ao nosso coração. O padre, ele estava no OINE, que a gente fez aqui ele já adiantou o quarto passo, né? É o quarto momento. Porque realmente, depois da escuta, que é o quarto momento do OINOS, do método, é o esforço. Olha que bonito. O quarto Então, o primeiro é o encontro, entrega, escuta e esforço. Então, no final do sábado, já à noite, depois da janta, a gente vai para um momento de esforço pessoal, que é o carregar as talhas, né? E aí, em cada retiro do OINOS que a gente ministra, que a gente aplica o método, para cada um o esforço é diferente. Eu lembro de uma irmã que, no momento da escuta, na parte da tarde, ela vinha na mente dela direto uma pessoa que ela precisava perdoar, né? Uma coisa que ela já tinha esquecido, padre, há muitos anos. Mas naquele momento da escuta, aquilo que você falou essa semana, larga tudo antes da oferenda e vai reconciliar com teu irmão. E a pessoa estava muito longe, não tinha um dia de silêncio, então não tinha como pegar o telefone, ligar para a pessoa. Então, assim, aí uma das coisas que ela veio partilhar, né, porque a gente fica à disposição dos irmãos para ajudá-lo nesse processo, e o esforço que ela teve que fazer, nós chegamos a um consenso que seria bom para ela,
seria fazer uma carta para essa pessoa. Então, no sábado à noite, no quarto momento do óinos, o óinos dela foi bem particular, ela resolveu escrever uma carta, não uma carta de amor, né, porque não era um relacionamento afetivo, mas era uma amizade, mas uma carta recontando a história e se retratando pelas vezes que as coisas deram errado, tanto dando perdão quanto pedindo o perdão. E foi muito difícil para ela escrever essa carta, porque quando você vai começar a escrever, começam a vir coisas que você ainda não imaginava, e vem mais. E isso traz uma certa angústia, né? Mas é justamente o quarto passo do método, que é o esforço, que é o carregar e voltar, carrega a talha, volta a talha, enche. Então, assim, depois de escutar, é possível que o Senhor te peça alguma coisa. Então, depois de escutar, é possível que precise fazer um esforço, né? Então, depois que esse ministro escutou do padre esse insight, essa inspiração, então, agora resta fazer, é ação, né? É o esforço pessoal de ir lá e tomar posse daquilo e realizar. Ah, eu posso não fazer? Você pode não fazer, mas aí a graça não vai acontecer, então. Então, para cada um, Deus já pediu uma coisa. Então, nesse quarto momento, a gente não está fazendo aqui o ódio, eu estou só compartilhando o método com vocês, mas daqui a pouco, em casa, em oração, vocês podem fazer o ónus, né? Os 5 passos. Nesse momento, aquilo que Deus te inspirar, você faz. Pode ser, para alguns, por exemplo, rezar um terço, né? Rezar um rosário, que não reza mesmo, ler uma Bíblia, né? E isso tem, o padre sabe disso, isso tem a ver até com a prática de moral da igreja, né? Assim, por que se passa para o penitente uma penitência, né? Assim, algo a fazer. Porque aquilo ali faz parte de um processo pedagógico. Então, Deus é pedagógico, né? Então, ele vai te dar algo a fazer. Ele poderia fazer um estalar de dedo, mas ele vai te dar alguma coisa. Então, nesse momento, a gente tem que ter docilidade. Eu quero pedir a Nossa Senhora que, nesses dias de isolamento social, dias de convivência com o Espírito Santo, convivência com Jesus e convivência com Maria, na hora que nós escutarmos o Senhor falar, que possamos ser dóceis à sua voz. Tira de nós, Senhor, toda falsa humildade. Tira de nós, Senhor, todo o egoísmo. Tira de nós, Senhor, por intercessão da Virgem de Caná, toda falsa imagem a respeito de nós. Então, tem muita gente que se acha indigno, se acha indigna. Não, que eu não vou parar por aqui, não é para mim, eu não mereço, eu sou pecador, eu sou pecadora. É justamente para você. Amanhã é o domingo dos pecadores, o domingo da misericórdia, o domingo para nós. É a repescagem da Páscoa, né? Então, assim, se você não se acha digno do ressuscitado, esse ressuscitado agora veste a roupa da misericórdia para dizer: é para você, é por você. Então vem, Senhor, e retira de nós essas barreiras e que cada um possa, com docilidade, fazer o esforço necessário, quer seja um esforço físico, uma ação concreta, quer seja um esforço espiritual, quer seja um esforço de oração, para que essa graça aconteça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus misericordioso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o quinto momento do nosso Cenáculo de Caná, que corresponde ao 5º passo do método OINUS, é a letra E, a 5ª letra E, que é a experiência. Então, vamos lá. Recapitulando. Encontro, entrega, escuta, esforço e experiência. Porque o vinho melhor é a experiência com o amor de Deus. E é nessa parte do retiro que entra em cheio a Beata Santa Elizabeth da Trindade, né? Por quê? Porque, gente, eu aconselho vocês a ler, quem puder, ler os escritos de Elizabeth da Trindade. Vale muito a pena, muito a pena.
muito a pena. E ela tem um dos escritos, que é O Céu na Terra, que é já perto da sua morte. Ela morreu jovem, com 26 anos, e morreu num leito, né? Morreu assim, transfigurando a dor em amor, né? E ela escreve uma coisa belíssima, que eu vou resumir aqui em 2 frases, mas é um pecado resumir tudo isso em 2 frases. Mas ela diz que dentro da nossa alma existe um centro, que é o centro mais profundo da alma. E ela vai na linha de São João da Cruz. Então, ela é uma seguidora de São João da Cruz, e ela fala desse centro mais profundo. Então, a maneira que eu tenho de explicar isso é muito simples. Se a gente faz... Já jogou aquele arco e flecha, né? Dardo. Tem um lugarzinho ali que é o centro, não é isso? Aí quem acerta o centro, acerta ali, ganha mais pontos. Então, o meio do círculo é o primeiro centro da nossa alma. Deus está no centro. Então, todos nós colocamos Deus no centro, Padre. Não, Deus é o Senhor, Deus é o centro da minha vida, o meu tempo é de Deus, Jesus. Isso é o centro. Só que existe um centro mais profundo ainda, que é no nosso interior. E aonde está esse centro? Ela fala que a nossa alma não é linear. E os místicos têm uma linguagem muito linda para falar isso. Nossa alma não é linear. Ela é circunferência, sim, mas ela é para dentro, é como se fosse um cone, afunilando. Então, o centro mais profundo da alma, Padre, não é apenas o meio, mas é o meio lá dentro, né? É aquele meio lá dentro. Então, muita gente, quando chega no meio, fica feliz. Acertei o alvo. Oh, eu sou de Deus, que maravilha. Pá, pá. E aí vem o vazio. Porque lá no fundo da alma tem uma necessidade de amor. Tem uma necessidade de viver esse amor. E Elizabeth da Trindade fala muito do amor de Deus. Então, nesse momento da experiência, no momento do Oinos, que é o domingo pela manhã, do nosso retiro, a gente faz um momento de efusão de amor. Para quê? Para que a gente possa viver uma experiência que preencha o fundo da alma, né? Quem não se sente amado, quem não sente o amor de Deus, não entendeu nada. E aí, Padre, aí que a casa desaba, porque a gente descobre que a gente fala muito do amor, mas experimenta muito pouco o amor, né? A gente fala muito do amor de Deus, mas experimenta muito pouco. E aí Nossa Senhora de Caná nos ajuda a fazer essa experiência do vinho melhor. Então eu quero agora rezar por você que está acompanhando. Hoje eu quase não deixei o Padre falar, né? Mas assim, eu estou apresentando para você, para quem está assistindo, esse método de oração que é o Oinos, que você pode fazer em casa daqui a pouco ao dormir. E tem um segredo, Padre. Nesse momento a gente leva as pessoas a rezar uma forma diferente, né? Geralmente a gente é muito bom de louvar. Eu te louvo, Senhor. A gente é craque nisso. Mas silêncio é mais difícil. Existe uma oração dos padres do deserto, chamado oração exicasta, né? Oração exicasta ou oração do coração. O que é isso? Os monges lá no deserto, eles rezavam com a respiração, eles pensavam assim, na hora que eu estiver inspirando e expirando, eu vou falando Jesus, né? Ou então Kyrie eleison. Então, eles elegem uma frase interior, eles vão suspirando de amor por Deus. Se eu fosse resumir uma oração exicasta, então é assim, ó. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Isso no silêncio. Então, você que não consegue dormir, é uma ótima dica. Começa a viver essa oração do coração. O nome de Jesus. Você inspira o nome de Jesus e depois, na expiração, você ou adora. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. E aí vai. Então, a gente levou, no método, a gente leva as pessoas a viver essa oração exicasta nesse momento para experimentar o amor de Deus. Sair da cabeça, o amor sai da cabeça e vai para o coração, né? Então, assim, engraçado que o coração também fica na cabeça, né? Porque nossos sentimentos estão aqui.
mas sai da parte do cérebro que é só razão, preocupação, e vai para outra parte do cérebro que é as emoções, né? Então Deus toca nas emoções, toca nos nossos medos. Tem coisas que não são curadas com a palavra, mas são curadas quando essa palavra produz o amor. O verbo se fez carne, né? Então, o verbo, Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra criadora. Então, nesse momento, Padre, eu quero pedir que o Senhor possa rezar por nós, pedindo essa graça da experiência concreta do amor de Deus. E eu insisto nisso porque é uma graça, não assim, por mais esforço que se faça, nós devemos fazer um esforço, mas é uma graça que Deus concede que possamos experimentar de novo, voltar ao primeiro amor. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor, eu quero voltar para o segundo amor, eu quero viver o terceiro amor. Dai-me, Senhor, nessa experiência de isolamento social, essa experiência de família, dai-me a graça de viver o teu amor, de sentir e mergulhar no teu amor. Então, Padre, eu sei que eu falei muito, mas reza pela gente agora. O Senhor tem autoridade de sacerdote, o Senhor é ministro, é o Cristo em pessoa. Reza agora por nós, pedindo sobre os teus filhos espirituais, sobre os seus irmãos, essa graça da experiência profunda com o amor de Deus. Enquanto eu vou fazendo a oração, vamos utilizando também o método. Vai respirando fundo, enchendo o pulmão de ar, soltando lentamente. E só precisa isso. Vem Jesus. E solta o ar lentamente enquanto eu vou rezando por cada um de vocês. Pai de infinita misericórdia e profundo amor, hoje eu te entrego e consagro cada um desses meus irmãos e irmãs que aqui estão. Todos os medos que atrapalham a chegar até o Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado a fazer o silêncio. Todos os medos e traumas, Senhor, que tem segurado esses irmãos até mesmo de não conseguir fechar os olhos e deixar que o Senhor haja no nosso interior. Que hoje eles possam adentrar neste profundo mistério, nessa mística da Tua presença em nós, como dizia também Santo Agostinho, o Senhor está no mais profundo de nós, mais perto de nós do que nós podíamos imaginar, porque está no centro da nossa alma. Por isso hoje eu te entrego a cada um desses teus filhos e filhas, que nesse aprender a respirar, nesse aprender a se entregar, neste momento desse método de oração, possa encontrar também as curas interiores e encontrar que o Senhor é o Mestre que tudo cura e derrama misericórdia sobre nós. Liberta-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos uma graça de um verdadeiro encontro, de uma verdadeira experiência com o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Amém. Você está me escutando? Sim. Sim. Eu não escutei nenhuma palavra da sua oração. Está completamente mudo para mim. Não sei se as outras pessoas também escutaram. Escutaram? Eu não escutei. E sim, a Maria Júlia escutou, eu não escutei. Então, veja, eu fiquei num completo silêncio. Então, acabei de entrar num retiro de silêncio. O meu aparelho deu uma pane, e na hora que você começou a rezar, eu sequer escutei uma única palavra. Mas, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu vi você rezando, vi você ministrando, sem saber o que você estava falando, né? Mas eu recebi aqui, engraçado. A gente falou de silêncio o tempo todo, e Deus silenciou o meu aparelho, eu só via suas mãos impostas e rezando. E eu ficava olhando para você assim e falava, nossa, como é bonito ver um sacerdote quando impõe as mãos com autoridade, com amor, e ministra esse amor para esse povo. E eu digo para você, Padre Rômulo, a gente precisa de padres cada vez mais assim, sabe? Os padres precisam cada vez mais impor as mãos sobre o seu rebanho, pedir essa graça da efusão do amor, porque o padre é o coração de Cristo, né? O padre é o coração de Cristo. O padre é a expressão do Jesus misericordioso na terra, sabia? Então essa é uma coisa que eu tenho gravada. Então, se amanhã é o domingo da misericórdia, amanhã essa misericórdia na terra, ela é manifestada através de um sacerdote.
que ministra misericórdia no perdão, na Eucaristia, né? Então, muito obrigado por essa oração e que cada um de nós possa viver esse método na sua vida pessoal. Quem sabe um dia a gente consiga fazer um retiro do Oinos, né? Ministrar esse retiro um final de semana inteiro, né? De silêncio, esses 5 passos. Então, recapitulando, encontro, entrega, escuta, esforço e experiência. E aí vai ser maravilhoso. Dá-nos a sua bênção, Padre, terminando aqui 19h30, e amanhã é 20h30, amanhã é 16 horas, né? É um pouquinho mais cedo, porque tem a missa às 18 horas, mas 16 horas a gente se encontra aqui amanhã para o nosso 20h30. Dá-nos a sua bênção, Padre. Amanhã sendo o dia da misericórdia também, mais uma vez nós vamos rodar com o Santíssimo em alguns bairros da cidade, para promover também o encontro dos fiéis com o Senhor no Santíssimo Sacramento, onde derrama essa misericórdia, esse amor sobre nós. Que amanhã a gente possa fazer essa parada também, para encontrar com esse Jesus. A gente vai fazer mais devagar, vai ser um espaço curto que nós vamos andar para fazer essa experiência. Nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora de Canaã, na proteção dos anjos e arcanjos, pela intercessão de todos os santos, derrame sobre cada um de vocês que estão nessa live, que vão assistir mais tarde, a graça dessa experiência do amor de Deus, na profundidade do cuidado misericordioso do Senhor, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Viva Nossa Senhora de Canaã e viva Jesus misericordioso. Viva. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.